Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. Alguns ainda têm me perguntado a respeito de quando que os cultos regulares irão voltar, como nós éramos, mas nós não temos realmente uma previsão. Nós não temos uma previsão. Nós estamos em um momento tenso nessa nação, muitas pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo por causa deste vírus. E o mais importante neste momento é nós cuidarmos da nossa saúde. Nós temos feito nossos cultos, mas com todos os cuidados orientados pelo governo, e assim nós temos caminhado, mas respeitando o momento, que é um momento difícil na nossa nação, e a nossa oração é que tudo isso possa passar o quanto antes, e nós possamos viver nossa vida normalmente em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, continue cuidando de você, cuide da sua casa, cuide dos seus pais, tome o cuidado necessário. 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. Vamos ao versículo 25. Versículo 25. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Quem encontrou, amém. A maioria, todos encontraram. Diz assim: ele, porém, entrou-se e pôs diante do seu senhor, e perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? De onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-se? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Curva a tua cabeça no teu lugar. Pai, graças te damos nessa noite, mais um tempo na tua presença. Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações, tem ministrado em nossas vidas, de forma que tem nos trago transformação, cura, libertação. Assim, meu Pai, eu creio que nesta noite não será diferente. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. E graças a Deus. A leitura que eu fiz nessa noite, iniciando aqui, versículo 25. Quando Eliseu pergunta, de onde vens, Geazi? De onde vens, Geazi? Eu me lembro que eu tinha em torno, criança, né? 7, 8 anos, não lembro a idade certa, mas eu nasci na região, nasci aqui no bairro Chá Califórnia. Eu me lembro que eu tinha a Edições Amém, alguns conhecem aqui bem ele. Eu sempre, todos os dias, minha mãe sempre lá estava, eu e meu irmão frequentávamos muito lá, eu e o Kiko íamos muito lá. O Hudson, mas o Júnior não chegou a pegar tanto essa fase, mas nós pegamos essa fase lá na época do pastor André. Eu me lembro que lá eu estive, quando eu estava descendo, lá é um prédio, se não me engano, 4, 5 andares. E quando eu estava descendo no meio da escada, eu encontrei um dinheiro. Eu peguei esse dinheiro que eu encontrei, escondi esse dinheiro comigo. Continuei descendo a escada, feliz com o dinheiro que eu havia encontrado. E quando eu cheguei na rua, eu vi que meu pai estava na porta de casa. Quando eu vi que meu pai estava na porta de casa, eu fiz um gesto de como alguém que tivesse encontrado alguma coisa. Eu abaixei, como se tivesse achado algo, abaixei, levantei, fiz uma cara feliz, uma cara de pau bem feliz, como se aquela tinha acabado de encontrar o dinheiro, para tentar fazer com que meu pai pudesse entender que eu havia encontrado o dinheiro naquele lugar. Eu peguei o dinheiro todo feliz, andando com o dinheiro e tal, cheguei perto do meu pai e falei: olha pai, olha aí que eu acabei de achar ali. Meu pai olhou para mim e me disse: você achou ali? Foi só isso, foi o suficiente para mim. Eu olhei para ele e disse: não pai, eu não achei ali. Na verdade, eu estava descendo a escadaria, eu encontrei no meio da escadaria esse dinheiro. Eu
pai, você vai voltar agora, vai procurar lá a dona Silvia, vai procurar o pastor André e vai entregá-los. Eu era criança, eu voltei tão triste para o prédio, chorando com o dinheiro na mão, tenho que devolver. Mas ali ficou uma lição, ao olhar para o meu pai, era impossível mentir para ele. O seu lugar, a sua posição de autoridade na minha vida, e o confronto de uma pergunta apenas. Talvez vocês não tenham, boa parte aqui não tenha pegado essa fase, mas eu sou da fase que os nossos pais conversavam com a gente somente pelos olhos. Eles conversavam com a gente apenas pelo olhar. Talvez a fase do relacionamento, de um corrião, de uma palmada, de uma chinelada mais profunda. Nossos pais não precisavam falar nada, mas apenas olhar para a gente, nós sabíamos muito bem o que ele estava pensando. Isso é relacionamento. Eu consigo conversar com minha esposa apenas pelo olhar. Ela conversa também apenas pelo olhar comigo. Tem olhar que ela olha para mim, meu coração já aperta. É o olhar, é a linguagem dos olhos. E quando você chega nesse nível, o nível do relacionamento, certamente você tem também na sua casa, momento que apenas a maneira como sua esposa olha para você, ou como seu marido olha, você sabe o que ele está dizendo. Ou como na maneira que os seus pais olham para você, você sabe o que eles estão dizendo. É o olhar do relacionamento, é o olhar da intimidade, é o olhar da autoridade, do reconhecimento quem é o outro. O olhar diz muito, o olhar expressa muito. Mas aqui nós estamos falando de uma pergunta. Nós estamos falando aqui de algo que Eliseu olhou para Geazi e disse: de onde vem? O de onde vem não é simplesmente porque não está perguntando para ele o que é que você está fazendo, mas está dando oportunidade. Como meu pai disse, realmente você encontrou aquele dinheiro ali? É uma pergunta que te faz repensar o caminho que você está trilhando, te faz repensar as decisões que você está tomando, te faz repensar o que é que você está fazendo na sua vida. Quando ele está perguntando de onde vem, ele está dando oportunidade para Geazi dizer: deixa eu dizer uma coisa, eu acabei de enganar Naamã, eu acabei de correr atrás de Naamã e mentir para Naamã e pegar ali o que eu não deveria ter pego. Peguei talento, peguei vestes, festivais, fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Me perdoa, profeta, me perdoa, Eliseu, eu menti, eu enganei. O dom de vens é uma oportunidade de mudar uma rota. O dom de vens é, olha o que você está fazendo na sua vida. Muitos conhecem muito bem a passagem de Adão e Eva. E quando Deus vai encontrar com Adão, Deus pergunta: Adão, onde você está? O onde você está, o de onde vem. Deus sabia muito bem onde estava Adão, mas o onde você está é: Adão, estou te dando oportunidade. Adão, eu quero ouvir de você, alguma situação muda isso. Quando não são as vezes em aconselhamento, eu pergunto a alguém: e aí, onde você estava? E aí, você faltou de culto, o que está havendo com você? O que aconteceu? E muitas vezes eu sei o que está acontecendo. Por muitas vezes eu sei onde a pessoa estava. Por muitas vezes eu sei o que ela estava fazendo. Ora por aquilo que eu vi, ora por aquilo que Deus me revelou, ora por aquilo que eu fui informado pelo seu próprio discipulador. E eu pergunto: o que é que você está fazendo? Onde você estava? E a minha expectativa sempre foi de ouvir da pessoa um arrependimento, uma palavra correta, uma declaração: eu fiz isso, estava errado, eu acabei tomando rota errada. Quantas foram situações que eu tive que confrontar a pessoa, dando oportunidade: mas será que é isso? Será que é isso? E eu com todas as informações, eu sabendo de tudo, para chegar no final e falar: por que você mentiu? Por que você mentiu? Como assim, apóstolo? Porque eu sei disto. Logo depois vem as lágrimas, que já não mais convencem, porque são lágrimas de alguém que foi confrontado, lágrimas de alguém que está agora envergonhado, lágrimas de alguém que agora que está apenas com remorso, mas não é uma lágrima de arrependimento. Isto aconteceu inúmeras, talvez centenas de vezes. Quando ao chamar, dizer: e aí, como está o teu casamento? Está uma bênção, está bem? Está tudo ok em casa? Eu estou sabendo que está saindo até
agressão física. Estou sabendo que está havendo até pedido de divórcio. Será que o teu casamento está bem? De onde vem? O que é que está acontecendo com você? O que é que está havendo com a sua vida? Primeiro ponto, nós temos que aprender. Geazi tinha um discipulador, Eliseu era um discipulador dele. Mas Eliseu também foi discipulado por Elias. Elias fez um discípulo fantástico como Eliseu. Eliseu também procurou discipular da mesma forma Geazi, a mesma forma que ele foi discipulado. Primeira coisa que nós não devemos aprender como discipuladores é que nós não somos responsáveis. Nós somos responsáveis por transferirmos aquilo que nós recebemos. Mas a transformação parte do discípulo. A transformação parte de uma decisão de um discípulo de querer caminhar de uma forma certa, de uma forma correta. Primeiro ponto, porque muitas vezes nós não entendemos muito bem isso e nós até caminhamos de uma forma frustrada. O que aconteceu? O que aconteceu? Será que eu errei como discipulador? Será que eu falhei como discipulador? Porque eu tenho cuidado dele há quanto tempo? Eu tenho cuidado dela há quanto tempo? E ela não muda, ele não muda. Primeiro ponto, não podemos assumir uma responsabilidade que não é nossa. A nossa responsabilidade é transferir aquilo que nós recebemos. O que eu passei, o que eu ensinei, foi aquilo que eu recebi do Senhor. Agora a transformação, ela parte da decisão do discípulo de querer mudar as suas ações. Eliseu caminhou debaixo de um discipulado e respeitou esse discipulado e caminhava em lealdade nesse discipulado. Mas Geazi é diferente disso. Geazi quer caminhar de uma forma independente. Geazi quer caminhar de uma forma apenas pelos seus pensamentos, pelas suas convicções. Ele é confrontado, e quando ele é confrontado, de onde vem, você pode mudar a tua rota. Você pode mudar o que você está fazendo. Você pode abandonar esse teu pecado. Você pode deixar de viver essa vida errada que você está vivendo. Quando são as vezes, de repente, que a tua discipuladora, o teu discipulador te pergunta: e aí? Senti falta de você no domingo. Senti falta de você no sábado. Tenho sentido falta de você na cela. O que é que está acontecendo? E você tem a chance, a oportunidade de dizer: eu não estou bem. Já há muito tempo que eu não consigo mais orar. Já há muito tempo que eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu estou desanimado, estou sem força. Me ajuda. Eu não estou conseguindo mais andar, me ajuda. Mas muitas vezes nós escolhemos o caminho errado. O caminho que Geazi escolheu. O caminho do engano. O caminho da mentira. O caminho das desculpas. Os caminhos da justificação. Ele pergunta: de onde vem? De onde vem? O que é que você estava fazendo? Onde você estava indo? O que aconteceu com você? A Bíblia relata, o contexto aqui diz a respeito de um homem que foi curado, Naamã. Logo após esse homem ser curado, de uma forma milagrosa. Porque o milagre de Naamã foi um milagre que passou por algo que impede muitas vezes a nossa cura. Quando Naamã vai ter com Eliseu, Naamã vem recomendado. Naamã não era qualquer pessoa. Naamã vem debaixo de uma orientação, de um envio. Ele era chefe, não era qualquer pessoa. Era alguém respeitado. Ele fala que quando ele chega, o objetivo dele com carta é que Eliseu pudesse receber da melhor forma possível. Eliseu nem vai encontrar com ele. Eliseu só dá uma orientação para ele, dizendo: você quer, então vai lá e mergulha lá no Jordão, vai fazer seus mergulhos lá. E não é só um, vai mergulhar 7 vezes. Agora entenda uma coisa: o Jordão, você tem uma parte do Jordão, na parte mais elevada do Jordão, a cabeceira do Jordão, aonde que fica lá no Monte Hermon. Você desce, chega até Tiberíades, é a região, a parte ainda que o Jordão está com água muito tranquila. Mas a parte mais baixa, no deserto de Judeia, onde João batizava, as águas de lá são águas já turvas, já são águas escuras, para muitos considerado como águas sujas.
Quando ele chega lá e fala, você tem que agora mergulhar, o primeiro pensamento dele é, como assim? Acaso não há rios mais limpos onde eu estava? Não há rios mais limpos que eu pudesse descer? E o que Eliseu leva a Naamã, o que fez com que Naamã pudesse receber a sua cura, foi a quebra de algo que o impedia. A sua posição de um homem reconhecido, respeitado, o fez um homem também orgulhoso. E a quebra do seu orgulho gerou e trouxe a ele a cura. Há muitas curas que acontecem através da quebra do orgulho. Há muitas enfermidades, entenda isso, há muitas enfermidades, nem todas as enfermidades são oriundas da nossa soberba, do nosso orgulho, por não reconhecer a dependência e a necessidade de buscarmos ajuda. Muitas das nossas enfermidades na nossa alma são reflexos do nosso orgulho. E aqui Naamã recebe a sua cura, não porque declarou que Deus, não porque declarou que ama Jesus Cristo, não porque declarou isso, aquilo, teve bênção, porque não era esse período, mas é porque simplesmente ele vai debaixo da palavra do profeta, e por submissão da palavra do profeta, ele recebe o seu milagre. Ele submete a autoridade do profeta e recebe a sua cura. Há muitas pessoas que são doentes porque não conseguem submeter a autoridade. A ausência da submissão leva à destruição. Se você olhar desde o princípio, lá nos céus, quando houve a queda, quando Lúcifer ele cai, é em virtude de não reconhecimento mais do princípio de autoridade, onde o orgulho se manifestou, a doença aflorou. Aqui é um confronto. Naamã é confrontado, e no seu confronto ele entende, e desce uma, desce duas, desce três, e não recebe o milagre. Na sétima vez, o 7, porque é apóstolo 7. Se você estudar sobre o 7, você vai entender que o 7 está ligado a Deus, é o 7 Espírito de Deus. 7 está ligado à integridade, 7 está ligado à perfeição. E quando falo sobre 7, é reconhecimento pleno de Deus, princípio de autoridade, e ele recebe a cura, recebe o milagre. E às vezes nós não entendemos muito bem isso. Às vezes, ó Deus, eu quero uma resposta, Deus, eu quero uma cura, Deus, eu quero um milagre, e Deus apenas está dizendo, você precisa entender os princípios que norteiam a autoridade. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Oh, glorifica aquele que é digno. Quantos filhos doentes por não entender o papel de autoridade dos seus pais, não entender o papel de autoridade da sua mãe? Quantos? Uma data tão linda como essa que nós comemoramos o dia, boa parte, aqueles que têm a sua mãe ainda passaram hoje o dia ao lado dela. Mas passar um dia do lado da mãe não é o suficiente. Mas viver debaixo de um princípio de autoridade de quem ela é na sua vida, de quem é o seu pai na sua vida. Quantas pessoas estão hoje doentes? O princípio para que prolongue teus dias sobre a terra está justamente em honrar o teu pai e tua mãe. Por que, apóstolo? Porque honrar o pai e a mãe vai prolongar os teus dias sobre a terra. É o princípio de autoridade. Deus não negocia com princípios de autoridade. Deus não abre mão dos princípios de autoridade. E quantos hoje estão doentes por não entender esse princípio de honra sobre o pai e com a mãe? Quantos hoje estão doentes porque não entendem o princípio de autoridade do seu discipulador, do seu pai espiritual? Quantos não hoje estão doentes? Uma enfermidade. Então, logo depois que Naamã é curado, Naamã agora ele trouxe talento, trouxe vestes festivais, ele trouxe animais para que pudesse entregar para Eliseu. O objetivo dele, ao ir em encontro o profeta, é tentar negociar a sua cura. O objetivo dele ir em encontro o profeta é pensar que ao chegar com aquele talento, com aquelas coisas todas, era o suficiente para receber a cura. Eliseu entende e vê aquilo como uma forma de barganha, e ele não barganha.
Por isso que ele recusa a oferta de Naamã. Está vindo de lá um homem orgulhoso, um homem rico, um homem de posse. E pensa que talvez essa posse vai fazer com que ele seja respeitado e tratado imediatamente. Chega um homem de posse, por de repente, por ser um empresário, por ser isso, aquilo, acho que de repente vai ter um tratamento especial na igreja, vai ter um tratamento especial pelo pastor, vai ter um tratamento especial por isso, por aquilo. Princípios espirituais não se negocia, não há barganha com elas. Não há barganha. Não se negocia. Ele chega agora com a sua riqueza e dizer: agora sim, terei outro tratamento. Mas Eliseu nem quer ver. Porque apóstolo, porque não quer ver. Porque condicionado, aquela riqueza estava a sua cura. Condicionado, aquela riqueza estava a sua cura. Se ele aceita, ele está barganhando a doença com o próprio Naamã. Há uma troca. Aquilo que você favorece, aquilo que você passa a ter, passa a viver, passa a conviver. Aquilo que você negocia. Ele negocia um princípio. O que Geazi faz é negociar um princípio. Ele traz a riqueza agora e fala: e agora? Ele simplesmente ignora. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com Salomão, que era um princípio de honra. Com Salomão, houve, por exemplo, a rainha, ela traz, juntamente com ela, um princípio da honra. No caso de Naamã, não há princípios de honra. Por muitas vezes, pessoas já me abençoaram. Por muitas vezes, pessoas já me honraram com presentes, já me honraram com outras coisas, mas dentro de princípio de honra, e não no princípio de barganha. O que acontece aqui é uma barganha, por isso que ele não aceita. E não aceitar agora, Naamã está recuando, está voltando agora. E ao voltar, e Geazi vê aquela situação e pensa consigo: como assim? Como é possível? Como ele não vai aceitar isso? Como não vai aceitar? O coração de Geazi era diferente do coração de Eliseu. O coração de Geazi era um coração de alguém que poderia levar vantagem. E não se leva vantagem. Ele sai agora, vai de encontro a Naamã. E quando chega Naamã, ele conta uma historinha. Fala que chega 2 moços, 2 discípulos dos profetas. E esses chegam com necessidade. E ele agora pede os 2 talentos, pede as 2 vestes. E ao negociar ou barganhar, ele leva consigo agora e guarda escondidinho na casa. E vai encontrar agora novamente com Eliseu. E quando chega Eliseu, Eliseu já está esperando por ele. Eliseu faz a pergunta: de onde vens? O que é que você está fazendo? O que é que está arrumando a sua vida? O que é que você está arrumando a sua vida? Queridos, eu particularmente, não sei quanto a vocês, eu tenho uma facilidade muito maior de confiar em pessoas que colocam para fora os seus pecados, as suas falhas, as suas deficiências, do que aqueles que parece que vivem no mundo de Nárnia. Não há falha, não há erro, não há queda, não há deficiência, não há lutas, não há tentações. Eu sou muito mais de confiar em alguém que chega: olha, eu errei, pequei, me envolvi, caí, não vigiei, deveria ter tomado cuidado, não tomei, não fui vigilante. Muito mais. Na verdade, meu coração queima quando eu converso com pessoas assim, porque é a expressão do homem que necessita de ser transformado e deseja essa transformação. Geazi, de onde vem, ele escolhe esconder. Como você está? Não, eu estou por aí mesmo, eu não fui muito longe. Acaso meu espírito não foi? Acaso meu espírito não estava com você?
Acaso eu não sei onde você estava? Agora deixa eu dizer uma coisa. A lepra que era com ele, agora estará contigo. A lepra que estava com ele, agora estará contigo. O que Eliseu fez não foi amaldiçoá-lo, foi apenas avisá-lo. Às vezes a sensação que nós temos é que Eliseu amaldiçoou. Eliseu não amaldiçoou. Eliseu teve uma leitura do que havia acontecido. Lembra que eu falei que quando ele leva a riqueza, ele quer barganhar? O que Geazi faz é a barganha. Tudo que você negocia passa a fazer parte da sua vida. Tudo que você negocia passa a fazer parte do seu caráter. O que ele faz simplesmente foi ter negociado. Por isso que Eliseu, ele não amaldiçoou, mas diz, ele apenas fala, olha, ele responde, porém, olha, era isso a ocasião para tomar prata, e para tomar vestes olivais e vinhos, oliveiras. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Ele não fala, ele não ora, não amaldiçoa. Por causa disso, pegará a ti. Não deu outra. A Bíblia fala que ele saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. O que Eliseu fala é, você negociou um princípio. Aquilo que o consumia, aquilo que o destruía, foi aquilo que você o aceitou sobre a sua vida. Negociou. Um pecado que nós negociamos se torna o nosso pecado. Um pecado que nós escondemos se torna o nosso pecado. Um pecado que nós não confrontamos se torna o nosso pecado. Quando ele viu Geazi, falou, olha, todos vêm. Se de repente naquele momento eu tivesse dito, ali tivesse sido quebrado, através da confissão. Mas ele escolhe escolher, ele escolhe esconder. E ao esconder, ele traz consigo a consequência que reserva aqueles que escondem o seu erro, a sua falha. O confronto é esse, e a consequência foi a lepra. De onde vem Geazi? De onde vem Geazi? Deus não exige que nós sejamos perfeitos. Não há uma exigência da parte de Deus que nós sejamos perfeitos, mas que nós sejamos sinceros, que nós sejamos verdadeiros. Não é exigência do seu discipulador que você seja perfeito, mas há uma exigência que você seja sincero, que você seja verdadeiro. Ser verdadeiro não é ser perfeito, é ser você. É não se esconder, é ser correto, é agir com integridade. Integridade. Integridade está relacionado a ser você em qualquer lugar. Ser íntegro é ser você aqui, é ser você em qualquer lugar, naquilo que é certo, naquilo que é correto. De onde vem, Geazi? Da onde você está vindo? Como está a tua vida? Nós estamos vivendo um dia de turbulência. Nós estamos vivendo um dia onde nós estamos sendo confrontados. Nós estamos vivendo dias onde que a nossa fé está sendo afrontada. Nós estamos vivendo dias que eu considero biblicamente, de uma forma escatológica, como os últimos dias. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Nenhuma dúvida. A China agora, milhares de vespas invadiu uma parte da China. Não sei quem viu a reportagem. As pessoas loucas, como assim nunca aconteceu isso. Está acontecendo coisas que fogem do natural, do normal nesses dias que nós estamos vivendo. Então não tenho uma dúvida. No período que nós estamos vivendo, são os últimos dias. Agora, uma pergunta o Senhor todos os dias nos faz: de onde você está vindo? Como você está? Por onde você tem andado? Onde está você? Todos os dias o Senhor nos faz essa pergunta. Todo dia o Senhor faz essa pergunta. Eu quero te encorajar, você, quando o teu discipulador te perguntar como você está, diga como você está. Como você se encontra?
Quando você estiver conversando com Deus e Deus perguntar como você vem, como você se encontra, diga a Deus como você está. Não se esconda. Não se esconda. Eu termino dizendo sobre os princípios do cuidado. Quando você olha aqui acerca de Geazi com Eliseu, quando você vê Eliseu também da mesma forma com Elias, antes do Elias, o Elias e o moço, você vai ver o princípio do cuidado discipulado. Você não vai ver homens que romperam, que venceram, caminhando simplesmente sozinho. Você vai ver o princípio do cuidado, da influência, do discipulado. O discipulado não é algo da ceia. O discipulado não é algo daquilo que nós vivemos. O discipulado é um princípio da palavra de Deus. Ser cuidado é um princípio da palavra de Deus. Por que, apóstolo? Porque o cuidado, ele quebra nosso orgulho. O discipulado, ele confronta a nossa soberba. O discipulado nos faz mais dependentes de Deus. Discipulado. Por isso que eu te encorajo, não caminhe sozinho. Eu, pastor, nós temos nossos discipuladores. E como discipuladores são bênçãos na nossa vida. Não caminhe sozinho. Não ande sozinho. Tem alguém que você possa se abrir. Tem alguém que você possa procurar ajuda. Tem alguém que você possa falar dos seus erros. Tem alguém que você pode falar, olha, essa semana está muito difícil. Essa semana eu tenho sido tentado demais. Essa semana eu estou fraco. Essa semana eu estou sem força para orar. Tem alguém que você possa mandar uma mensagem e que ele vai orar por você. Ele vai te aconselhar. Tem alguém que você possa prestar conta. Tem alguém que você possa se abrir e falar, meu casamento não está bem. Eu e minha esposa não estamos entendendo. Eu e meu marido não estamos entendendo. Eu estou passando dificuldade com os meus pais, eu estou passando dificuldade com meu filho. Tem alguém que você possa caminhar. Mas caminhe com essa pessoa, não esperando que ela seja um Eliseu na tua vida, mas você sendo um Eliseu na vida dela, como Eliseu foi com Elias. Caminhando em lealdade, caminhando em fidelidade, caminhando debaixo de princípios. Seja alguém leal, seja alguém fiel. Essa semana eu até postei sobre isso. Aqueles que não estão sendo discipulados me enviar a mensagem. Fizemos já alguns transicionamentos, já ajustamos alguns discipulados, porque eu entendo isso. A igreja ACEI nasceu debaixo de discipulado por entender esse princípio. Foi Jesus que ensinou, Jesus estabelece o princípio do discipulado de uma forma tão clara. Apesar que nós olhamos o discipulado aqui mesmo no Antigo Testamento. Você vai ver os discípulos dos profetas, todos eles tinham seus discípulos. Você vai ver o princípio do cuidado. Quando você está discipulando, você está reproduzindo aquilo que você recebeu da parte de Cristo, da parte do Senhor. Você está reproduzindo aquilo que você recebeu do Espírito Santo. Ide, fazei discípulo em todas as nações. Isso não é ordenança do apóstolo Watson, isso é ordenança do Senhor Jesus Cristo. Ide, fazei discípulo em todas as nações. Quem entende essa verdade? Quem compreende essa verdade? Caminhe debaixo do discipulado. Mas não esqueça desse princípio. De onde vem? Como você está? Eu amo os meus discípulos. Como é gostoso sentar com eles. Tem uns que eu posso destacar, poderia dizer todos, mas vou falar um casal só. Davi e Raquel, pode ser um exemplo. Todos os deles são exemplos. Senta, Davi e Raquel, e aí como vocês estão? Eles colocam tudo para fora. São transparentes. Falam dos seus conflitos, das suas dificuldades, dos seus problemas. Poderia citar tantos outros. Kiko Elisângela, a Cláudio Wagner. Como vocês estão? Aí no início, um olha para o outro. Olha para o outro. De repente, joga tudo para fora. Aí no meio da conversa, está todo mundo chorando. Aí no meio da conversa, um olha para o outro. Por que isso, por que aquilo? Termina os dois dando beijinho, todo mundo abraçando, feliz, curados,
fortalecidos, de ser discipulado. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinho. Se nós chegar lá na reunião lá e você falar com o apóstolo que nós estamos quebrando o pau, você vai ver comigo quando chegar em casa. Isso não é discipulado. Cuidado com acordos de Ananias e Safira. Cuidado com acordos. Não conta para eles, não vamos falar para eles que nós estamos vivendo, não. Se falar, todo mundo vai ficar sabendo. Cuidado com o engano de Satanás. Cuidado, coloca para fora. Uma vez que você confessa, coloca para fora, aquilo não tem domínio mais sobre a tua vida. Aquela lepra não tem mais poder na tua vida. Ela não governa mais a tua vida. Caminhe sempre em lealdade. De onde vem, a gente senta, de onde vem, aí começa, Já desse, a gente estava com o Roberto, com a Juliana, de onde vem, aí é assim. A gente termina mais apaixonado por eles, um mais apaixonado pelo outro. É Jesus entrando e curando e restaurando. De onde vem? Como você está? De onde vem? Não esconda. Não se esconda. O teu esconderijo pode ser o lugar da sua derrota. Onde você esconde os teus erros, pode se tornar o lugar da sua morte. Tome cuidado.